Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo aqui no canal Notícias do Fogão. Esse é o pré-jogo, é o último vídeo antes do jogo da decisão, a primeira das próximas 10 decisões que teremos. Palmeiras joga no mesmo horário contra o Red Bull Bragantino. Nós encaramos o Atlético Paranaense lá no Paraná. O palco do primeiro gol de Igor Jesus como profissional do Curitiba, então ele conhece aquele gramado, ele conhece esse freguês aí dele, que é o Atlético Paranaense. Se Deus quiser, vai cravar hoje. Ele e Almada é o meu palpite. 2-0 lá dentro. Acabar com o tabu, acabar com tudo. E o Igor Jesus reencontrar a sua velha putinha de Paraná. Então vamos lá pra cima deles. Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no canal Notícias do Fogão. Temos ESPN, Papo de Craque e muito mais para vocês. Bora pro vídeo. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Amanhã tem eleições, data importante para a democracia e por isso a rodada do Brasileirão foi antecipada. O líder entra em campo hoje já, é por isso que a gente vai direto para Curitiba, onde está a Rai Martins falando ao vivo com a gente notícias de Botafogo e Atlético Paranaense. Boa tarde para você, Rai. Oi, Gil, boa tarde para você. Atlético e Botafogo jogam hoje às 4h30 da tarde aqui na capital paranaense. Vivem momentos distintos. O Atlético tenta se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Botafogo vem para cá para manter a sequência de 10 jogos de invencibilidade e, mais do que isso, busca uma vitória para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. No retrospecto, o Botafogo não vence o Atlético aqui em Curitiba há 16 anos. Para tentar buscar esse resultado hoje, o técnico Arthur Jorge não tem grandes problemas, não tem surpresas com relação ao departamento médico e também não tem desfalques por suspensão. Só o Júnior Santos, que tinha sido relacionado para o jogo contra o Grêmio, vai ser preservado hoje, a princípio pelas características do gramado da Casa do Furacão. Pega então o time provável do Botafogo. Tem John no gol, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Almada. E lá na frente o Igor Jesus, que volta ao palco, onde ele fez o primeiro gol da carreira como profissional, agora com a camisa do Botafogo. Pois é, o Igor Jesus que foi do Curitiba. Agora é um Botafogo cheio de convocados de diferentes seleções, né, Rai? Exatamente. Com a convocação do Alex Telles ontem para o lugar do Guilherme Arana na seleção brasileira, que vai jogar contra Chile e Peru nas eliminatórias, o Botafogo chega a 7 atletas convocados para defenderem as suas seleções aí nessa data FIFA. Além dos jogadores que estão na seleção brasileira, o Alex Telles, o Igor Jesus e também o Luiz Henrique, tem o Savarino na seleção da Venezuela, o Bastos na da Angola, o Almada na da Argentina e o Gatito foi convocado para a seleção do Paraguai. Gil. Pois é, e ainda tem o John que está na lista do Dorival, porque o Alisson, goleiro do Liverpool, se machucou na rodada de hoje do Campeonato Inglês. Vamos ver se ele vai ser cortado ou não. Olha, o Vasco recebe o Juventude. E a Globo transmite a partida do líder Botafogo contra o Atlético Paranaense nessa tarde, daqui a pouco, 4h30. E vem do ano de 2006 a inspiração para um bom resultado logo mais. Estádio Mário Celso Petralha, ou simplesmente Arena da Baixada, mesmo na fria Curitiba, um local de paixões ardentes. Poucos compromissos no calendário do futebol brasileiro causam tanta preocupação. Jogar ali sempre foi duro. Sempre, o Atlético Paranaense sempre foi difícil jogar lá, né? E o Botafogo já tinha um histórico, né, de ir lá e sempre ter maus resultados. Calma. Uma escrita que o Zé Roberto ajudou a apagar. O Lima também. Lembra dele? Inventaram uma música lá pra mim que deixou eu bem contente mesmo, motivado pra jogar. Eu não consegui nem dormir direito, só pensando. Isso foi na estreia dele, uma vitória por 4-0 sobre o Paraná no Maracanã. Olê, 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 olá, Lima. Nossa, foi muito emocionante, ainda mais a torcida gritando aí no Maracanã. A passagem relâmpago do Lima pelo Botafogo teve apenas mais 2 gols. Ambos naquele dia 3 de setembro de 2006 contra o Furacão, na Arena da Baixada. Artilheiro discreto, sem dancinha na comemoração. Que eu tive no Atlético Paranaense, né? Tenho um enorme carinho pelo torcedor do Atlético, né? Joguei lá e por isso eu não comemorei, né? Personagens da maior derrota já sofrida pelo Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada. 5-0 Botafogo. O primeiro gol da partida saiu após a bomba do Juninho na cobrança de falta.
Lima aproveitou o rebote. Foi um pouquinho mais fácil a gente jogar com um come a mais, né? Mas isso foi com 37, 38 minutos do primeiro tempo que o Christian foi expulso. E tava um jogo ainda muito parelho, muito difícil e tal. Dali pra frente, a estrela do Zé Roberto brilhou. Zé Roberto saiu driblando todo mundo e deixou o Reinaldo na boa pra chutar. Reinaldo, 2-0. O Botafogo deslanchou. Reinaldo fez 3-0. E o Zé Roberto marcou o quarto ainda no primeiro tempo. A gente era um time muito técnico do meio pra frente, mas era um time também muito guerreiro, que sabia tirar os espaços dos adversários, né? Principalmente naquela época, você tinha muitos jogadores de qualidade, que você não podia dar espaço. Então a gente entendeu o jogo e tinha um treinador, que era o Cuca, que conhecia muito bem aquele adversário, que passou toda a planta pra gente, né? Naquele jogo, o Cuca estava suspenso e deu lugar ao irmão Dirceu no banco de reservas. Mas aparentemente todas as ordens do treinador foram cumpridas. Acho que ele fez a gente descer tudo do ônibus e ir a pé, entendeu? Me recordo que ele tinha essa superstição mesmo aí, de ônibus não podia entrar de ré. Deu certo pro Botafogo e pro Lima, autor do quinto e último gol daquela vitória inesquecível. 5-0. Até olhei a tabela daquele Campeonato Brasileiro, o Botafogo em 2006 ficou em 12º lugar e o Atlético Paranaense em 13º. Hoje a situação é diferente, o Botafogo é líder do Brasileirão e o Atlético não está muito bem. Mas como é que você acha que vai ser o jogo lá? O Botafogo tem plenas condições de ir lá e vencer o jogo, até porque tem um objetivo maior na competição, né? É o líder da competição, o líder do campeonato, tem que ganhar um jogo e, do meu ponto de vista, é um time melhor. Não sei se vai ser de 5, né? Mas 6-0 é goleada, vale 3 pontos do mesmo jeito. Pessoal, uma última informação. Dissemos agora há pouco que o Alisson, goleiro do Liverpool e da seleção, tinha se machucado na rodada. Ele foi cortado e o Dorival Júnior chamou o Everton do Palmeiras. O John do Botafogo, que estava na lista larga, espera aí uma outra oportunidade. Nessa rodada, todo mundo joga fora de casa. A gente já fez a análise aqui de Grêmio e Fortaleza, mas ainda tem pra gente falar de Atlético Paranaense e Botafogo, que, se fosse meia temporada atrás, eu diria que era o jogo mais difícil, mas nesse momento tenho dúvidas, e Bragantino e Palmeiras. Ô Pascoal, tá mais complicado pra quem na rodada aí? Você deu vitória do Grêmio contra o Fortaleza, é o jogo mais difícil? Eu acho que o jogo do Atlético Paranaense é uma incógnita para mim. Porque o Atlético Paranaense mudou o treinador, né? E com a chegada do novo técnico, o time não fez um mau jogo jogando no Maracanã, foi contra o Flamengo? Não, foi contra o Vasco, não foi que você está lembrando? O jogo recente agora, que se enfrentou na Copa do Brasil e no Brasileiro. Ou você está falando do último jogo agora? O último foi contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Eu não achei que tinha jogado mal o time do Flamengo. Ganhou 1-0 aquele gol de cabeça do Gerson, não é isso? Foi. Então, mas eu não achei que o Atlético jogou mal, não. O Atlético teve chance de ganhar o jogo. Especialmente no primeiro tempo. Teve muitas possibilidades de fazer o gol. Está jogando num aspecto diferente, no posicionamento diferente. Está dando um pouco mais de prioridade para a marcação no meio campo, não tão solto para fazer as jogadas no meio. Está dando ter um pouco mais de consistência no meio campo. Aliás, o treinador foi volante, então tem um pouco mais de consistência ali no meio campo. E eu acho o jogo complicado para o Botafogo. O Botafogo pegou um adversário que teve muita consistência e no último final de semana e teve dificuldades. Então a dificuldade agora os clubes sabem como é que o Botafogo... Porque vai passando o tempo, os clubes vão aprendendo como é que o adversário joga. Sim. Então o Júnior Santos está de volta, né, minha senhora? O Botafogo tem um baita reforço que é o Júnior Santos. Tem que ver baita condição, né? reforço. Ficou muito tempo parado. Mas ele é um baita reforço. reforço. Claro que se entrar pode mudar um jogo, mas eu digo assim, jogador, não imagino que jogue, que saia jogando. Óbvio. Previsão de escalação, previsão. É o Matheus Martins e o Júnior Santos no banco. Sim, né? O Savarino também fora, né? Ou seja, o Matheus Martins entra pelo Savarino, Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. Almada vai para a seleção da Argentina, voltou a ser convocado. Mas ele entrou 20 minutos aí na volta dele e parece que está voando. Não aconteceu nenhum lance em que ele precisou dar aqueles piques maravilhosos, sair correndo e tudo. Mas a chance maior de gol ali foi... já era ele lá dentro da área, já finalizando. Que jogada. Não, ele é muito bom. Eu acho que baita reforço. O Atlético, para mim, é uma grande incógnita. E principalmente quando joga em casa. Parece que o time fica mais amarrado quando joga em casa. O time do Atlético Paranaense. Sim. Ele não desenvolve o futebol.
Vamos ver se consegue desenvolver o jogo contra o Botafogo dentro dessa premissa de um time que tem um pouco mais de posicionamento e que tem a bola com velocidade na frente. Então, a gente imagina isso. Do outro lado, tem um jogo do Palmeiras contra o Bragantino. E o Palmeiras tem muitas dificuldades quando joga em Bragança Paulista. O Palmeiras não tem facilidade quando joga em Bragança. Mas o Bragantino também não está num momento que dá uma amenizada em qualquer dificuldade que o adversário tenha? O Bragantino perdeu alguns jogadores importantes. O Elinho foi embora, né? E perder o Elinho, eu acho que foi um trauma para o time do Bragantino. É uma perda que não... Gente, é perda, viu? É uma perda irreparável para o time. Tem isso? Eu tô falando. Aquele amigo nosso. Eu achei maravilhoso. Perca. Eu achei maravilhoso. Me dá uma agonia quando eu escuto falar perca. Porque perca não existe, né? Não, até existe. É perca. Mas não, é uma conjugação do verbo, que é, né? Que eu perca. Pode ser que eu perca um voo. Aí é perca, mas se não é perda, você está coberto de razão. Então. Nesse caso do Bragantino, o Bragantino tem um time que propõe dificuldades para o Palmeiras, o estilo de jogo do Bragantino propõe dificuldades para o Palmeiras. Agora, não sei se o Bragantino vai ter toda aquela velocidade, se o Vitinho vai nessa velocidade, como é que o time vai se desenvolver, muda um pouco a característica de jogo, eu entendo tudo isso. Mas para mim, desse aí, o jogo do Botafogo, para mim é uma grande incógnita. Eu não sei como é que o Atlético Paranaense vai se comportar. Para mim é o que pode ser mais difícil, gente, assim, vai ter que dependendo dar os dois pra casa da... uma vez, só um por um, assim, como é que dá para respirar? Não, pode ser um por um, assim, primeiro a gente está fazendo a comparação, a gente já faz a análise jogo a jogo, mas assim, é porque eu acho que o Atlético Paranaense, se estiver numa noite organizada, e talvez o Lúcio esteja conseguindo fazer isso, pode oferecer mais perigo ao Botafogo do que o Bragantino ao Palmeiras. Mas vai depender muito dessa postura do Furacão, né? Vai depender, mas está na hora de melhorar, né? Já pegou o Flamengo aqui, perdeu, mas já mostrou mais qualidade do que o Bragantino eu não vejo uma possibilidade de surpreender o Palmeiras. Você vê? Não vejo. Acho que o Palmeiras tem mais facilidade de ganhar o jogo do que o Botafogo. Também acho. Acho que os dois vão ganhar, mas para o Botafogo vai ser mais suado. Você está guardando este empate para qual jogo, Mauro? Eu já gastei. Estou olhando a tabela aqui, ó. Tá guardando empate, mas hein? Também, a gente falou bastante do prejuízo, né? Que foi a saída do John Arias pro Fluminense, né? Se sair. O Atlético Paranaense está sofrendo ainda muito com a saída do Fernandinho. A lesão, só ano que vem. Só que agora o Atlético Paranaense deu adeus à Sul-Americana. Então, o Atlético agora vai focar só nisso. E o Atlético Paranaense, para mim... Mudou de técnico de novo. O Lúcio agora, né? Ele é muito parecido com o Bragantino, com o Red Bull, no que diz respeito a... eles são incansáveis. É muita garotada em campo, então eles não param de correr e eles, assim, não dá para prever. O Bragantino recuperou aí jogos que estava perdendo no final do jogo, vai lá, empata. O Internacional, que estava aí, esse foi 2-2, né? 2-2. Então, assim, eu vejo muito parecido esses dois. Agora, o Botafogo está num momento bom e, assim, não sei se é uma vantagem, vai jogar num gramado que está acostumado, né? Vai jogar no na Arena, que é parecido com... É parecido, igual não, porque o tapetinho é a quarta geração. O tapetinho já é a quarta geração. O gramado da Arena do Atlético é a primeira geração. É aquele gramado que é com fibra de coco por baixo. Que você foi treinador lá, você sabe como é que é. É o fibra de coco. O time do Botafogo usa cortiça como base. Como agora usa o Palmeiras, cortiça como base no gramado. Então... Que a borrachinha estava virando mingau. A borrachinha virou mingau, porque o pessoal fica... borrachinha e miçanga, que tinha lá, um monte de miçanga daquela moça que veio cantar lá, juntou... Da Taylor Swift. Um monte de miçanguinha lá no chão, os caras tiveram que passar um aspirador para poder tirar. Mas veja assim, o Botafogo tem uma missão muito... Essa entrada do Matheus Martins, se ela realmente acontecer só não ter o Savarino, muda o quê no Botafogo? Só não ter o Savarino já muda muito. Porque o Savarino é um jogador tão inteligente que ele consegue enxergar o Almada numa posição melhor que a dele. E é o seguinte, o Savarino sai da ponta, vem por dentro, o Almada entra na ponta, o Savarino vê que ele está bem, que o Almada está bem por dentro, ele abre para fazer a ponta. Então, essa mudança, muitas vezes, de posicionamento entre eles, o Matheus Martins é um jogador carrilheiro, né? Para correr em cima da linha, para driblar 1 contra 1. Ele é bom. No Fluminense ele fazia isso. Ele é muito, muito bom, um jogador bom. Eu gosto do Matheus Martins. Mas não é o Savarino. O melhor Savarino que a gente vê jogando no futebol brasileiro é esse do Botafogo.
Sim. Ele não é melhor que o Savarino que jogou no Atlético? Eu acho. Esse é o melhor Savarino que eu vejo jogar no futebol brasileiro. E, aliás, eu tenho muito torcedor do Galo, o Batatinha da Massa já me falou isso. O Batatinha falou, mas ele não jogava tudo isso no Galo. Tá jogando agora porque deram mais liberdade, vai saber por quê, se sente mais à vontade. Tudo isso é o encaixe também com quem está do lado, né? É o encaixe do jogo. É isso, exatamente. Puxa vida, os caras que jogam do lado dele, todos têm muita qualidade para jogar. Então, eu não sei, tem jogador de seleção brasileira, tem jogador de seleção da Argentina. Falando em seleção brasileira, o Alex Telles foi chamado para substituir o Guilherme Arana. O Guilherme Arana, infelizmente, cortado da seleção, porque tem feito excelentes jogos, mas sentiu ali a perna pesada no último jogo, acabou saindo e não vai ter condição dessa data FIFA. Então, o Alex Telles é um desses jogadores de seleção que vai estar agora com o Dorival. Na apresentação dele, o Alex Telles falou, a minha volta para o Brasil tem muito a ver com a seleção que eu acho já que eu chegou, posso foi rápido. Uma pena nessa condição, né? Porque eu tava jogando muito o Arana e no jogo ele sai e fala, não, eu saí como precaução. Pesou minha perna e tal. Tá, então, mas aí eu não quis forçar mas e tal. Mas aí está no limite para estourar, também não adianta ir para a seleção, né? Mas deu a entender que ele, enfim, se preservou, não deu. Depois desse, é só na volta da data FIFA. É 16, tem que pegar a tabela aqui para ver quando aqui tá, essa previsão de escalação também, tá Tietê e Danilo Barbosa no meio. A rodada começa 16, mas o jogo do Botafogo é sexta-feira, 18, contra o Criciúma. E também tá o Marçal na lateral esquerda e não o Alex Telles, né? O restante é os demais tudo igual. Alexandre Barbosa, Bastos, Luiz Henrique, mas assim... É que ele tem, e ele muda muito conforme também o adversário, né? Então, assim, como ele tem muita gente boa, ele só não vai tirar o Almada hoje, não vai tirar o Luiz Henrique, não vai tirar os dois zagueiros, o goleiro e o Igor Jesus. Os outros jogadores, ele tá mexendo até bastante. Não, nas laterais ele tem muitas possibilidades, né? Tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda. Parece que chegou para... O Vitinho tu veio para tomar conta, mas tem gente que tem gente para disputar com ele posição. Na lateral esquerda tem 4 para uma vaga. O Alex parece que tem a preferência nesse momento. Dos volantes ele tem 5 para jogar em 2. O elenco do Botafogo é muito robusto. Meias também, tem um monte. Tem até o Romero que... Tá indo pro banco. O Romero fica no banco, muitas vezes nem tem entrado. Nem entra. Não... mas o Botafogo tem de onde tirar muitos recursos durante o jogo, né? Então, vamos ver o Igor Jesus, um baita centroavante convocado para a seleção brasileira. É um jogo muito complicado. O Mauro gosta de números, né? Adoro. Acabaram de me trazer um aqui no ponto, que é o Botafogo não vence o Furacão na Arena, né? Agora Liga Arena, há 16 anos. É o que acontecia, né, com o Fluminense e Cruzeiro lá, e continuou acontecendo, né, ontem, né? Acho que também era desse número. Mas é o seguinte, claro, o Lúcio teve a primeira semana inteira para treinar, parece que, claro, vai dar uma mexida ou outra no time, né? O cara treina uma semana, agora livre, né? Não teve pressão, não classificou, Mas, curiosamente, todo mundo sempre temeu jogar lá, mas é tão atípico o ano pro Furacão, que ele ganhou mais pontos agora nesse campeonato fora do que em casa. O que não se esperava dele. Sim. Todo mundo que ia lá e vai lá, né? E agora pode continuar temendo de repente, depende do que o Lúcio vai fazer. Poxa, como é que ele ganhou mais fora do que lá? Né? Lá que é aquela arena, o torcedor faz um movimento com a mão muito interessante e tal, de arena mesmo, aquela do Leão e tal. E é pressão jogar lá. Ele ganhou mais jogos, ganhou mais pontos, ganhou um ponto a mais jogando fora do que lá. A sequência recente é horrível, né? 3 derrotas e 2 empates no Brasileiro. Não, o Botafogo fora de casa ganhou muito mais pontos do que o Atlético em casa. E, sim, vai mudar agora com o Lúcio, com o time e tal? Lógico que vai. Mas acho que o Botafogo ainda está com muito foco no título. Tem o jogo do Fortaleza hoje. Já vai saber, né? Já vai saber, o Fortaleza ganhou, pressiona mais ainda, enfim, eu aposto numa vitória do Botafogo. Eu só acho que não vai ser tão fácil quanto os últimos adversários que chegaram lá. Sim, porque muda a técnica, muda tudo. Aí, pelo retrospecto, pode ser que comece uma história diferente a partir desse jogo, né? Com o Atlético impondo em casa, tal, que ele não conseguiu nesse campeonato ainda. Mudou os técnicos até por isso. Sim. Mas vamos saber se a partir desse jogo acontece alguma coisa. Mas pelo retrospecto, olhando por trás, fazendo um recorte anterior do que o Botafogo já fez fora de casa e o que o Atlético não fez em casa, eu vou de Botafogo 1-0.
Eu acho um bom placar, porque eu acho que não vai ser jogo fácil. Eu acho que o Furacão vai dar uma dificuldade. 2-0. 2? 2-0. Não, pode falar. Eu já tô falando. 2-0 Botafogo, e é isso? É complicado porque eu conheço bem o Thiago Heleno. Cara, eles tomaram 4 lá na Argentina e eles não viram a cor da bola. O Thiago Heleno estava calmo no vestiário, não? A resposta que eles têm que dar é em casa, para a torcida. O São Paulo deu uma resposta boa depois de ser eliminado, enfrenta o Corinthians, né? Vai, ganha do Corinthians, tudo bem. Os incidentes que aconteceram no jogo. Agora, mesmo com toda essa bronca por conhecer o Thiago Heleno, mas pelo momento dos dois times, eu acho que o Botafogo ganha de 2-1. 2-1. Acho que vai ser um jogo... Um bom placar também. Eu acho que vai ser 2-1. Eu vou com o Mauro nessa, eu vou com 1-0. Eu acho que o Atlético cria muitas possibilidades, mas não tem muito poder de fogo. Então, tem que calar a nossa boca a partir de agora. É isso, porque até a gente está indo no retrospecto anterior, pelo tudo que foi mostrado pelo Atlético até agora e do outro lado pelo Botafogo. E não é por falta de criar oportunidades. Veja, contra o Flamengo, teve 3 oportunidades no primeiro tempo. Uma, o Rossi pegou um espetáculo de defesa, saiu do gol e conseguiu fazer o bloqueio em cima do jogador do Atlético Paranaense. Teve 2 outras, então, que foram desperdiçadas. O Atlético carece um pouco mais de refino na hora da finalização, definir o jogo. Sim. Por isso é que eu vou ficar com 2-0 pro Botafogo. 2-0. Calma, Pascoal. Pascoal aqui, ó, já me mandou o WhatsApp pedindo para falar do Flamengo, já falou do Flamengo quando era Grêmio, já falou do Flamengo agora quando é Atlético Paranaense. Daqui a pouco a gente vai falar de Bahia e Flamengo, é jogo da rodada. Calma que vamos chegar lá. Ninguém falou do Flamengo ainda? Agora, tem muito mais em jogo do que somente a tabela se o Botafogo não ganha esse jogo e Palmeiras e Fortaleza ganham os jogos deles. Maria. Porque aí é o caldeirão lá, que o torcedor botafoguense, ele tá aqui, é outro Botafogo, não tem nada a ver com o Botafogo de 23. Mas no subconsciente do torcedor, tanto que até o Arthur Jorge, o treinador, ele deu uma resposta aí até meio bravo, porque ele não estava aí, ele não tem nada a ver com isso, no empate que o Botafogo teve. Mas a gente sabe que torcedor, coração de torcedor é coração de torcedor. Se o Botafogo passa para trás, estando na frente durante tanto tempo com um time tão bom... Faltando 10 rodadas, né? Pode-se acender uma fogueira lá que não é boa, não. Eu vou falar desse Palmeiras, porque tem a volta do Estevão, mas antes só uma informação do Gustavo Berton, que está na Arena do Grêmio para o jogo. Ele acaba de trazer para a gente que o Soteldo está fora da partida de hoje. A informação que chegou para ele, por enquanto, é essa. Já já a gente apura aqui o motivo. O Berton volta também para esclarecer. Mas o Soteldo está fora do jogo de hoje na Arena do Grêmio. E aí, o negócio é o seguinte, a gente já deu vitória do Fortaleza aqui. Vocês querem mudar o placar diante desta notícia? Ou não vai ter mais o embate Soteldo aquele embate sorteio já não vai ter mais, já era. Você está me pressionando aí? Não, eu estou perguntando, estou dando a possibilidade democraticamente de uma mudança de placar. Não. Se vocês quiserem. Não? Mauro também não? Não, eu vou manter, mas o Grêmio perde muito. Perde muito. Já não vai ter o Marquezinho, que é um baita de um goleiro. E agora sem o Monsalve também não tá. Monsalve estava no banco, porque... mas estava entrando bastante, né? Entrando bem, porque o Renato disse que não tá para jogar ele com o Cristal, do Monsalve. Cristaldo junto. Pode dar 2 empates, não? Não pode. E numa circunstância especial... O resultado, não, eu e você a gente já tinha colocado agora aqui. Rapaz. Pois é, pessoal. O time do Botafogo aí tá sendo das vitrines aí para as seleções, não só brasileiras, mas sim de quase todos os jogadores que estão aí, né, atuando pelo time do Botafogo. E o mais novo convocado aí do time do Botafogo é o Alex Telles, o jogador que foi lembrado novamente aí pelo Dorival Júnior, né? Jogador que não estava sendo, pra você ver como o Botafogo está sendo uma vitrine extraordinária, né? O Botafogo o Alex Telles não estava jogando no Brasil, né? E meio que perdeu um pouquinho de espaço, né, ali na seleção, tal. Mas agora voltou jogando agora no Botafogo, né? Abriu espaço, ascensão e tudo mais. E agora o time do Botafogo tem o seu mais novo cara convocado, né? O time do Botafogo aí que tá sendo referências aí para a seleção brasileira, não só para a seleção brasileira, mas para seleções de outros países, né? Assim como tem a Argentina, que convocou o Almada, né?
tem o Gatito Fernandes, que mesmo na reserva do Botafogo é convocado para sua seleção, tem o Bastos, né? Só no Botafogo tem agora, que vem a memória, Alex Telles, né? O Igor Jesus, o Luiz Henrique, né? Então o Botafogo está sendo aí vitrine, né? É isso que o Botafogo tem que correr atrás, sempre estar disputando os títulos. O Botafogo tem que pensar muito grande, né? Sempre está disputando os títulos. Isso aí é uma vitrine extraordinária. O crescimento, a ascensão do time do Botafogo é incrível, é extraordinário. E isso o Botafogo só tem a ganhar, a torcida só tem a ganhar, né? O Botafogo está disputando títulos, isso é muito importante, né? Vai batalhando, agora está aí na ascensão de poder conquistar agora a Copa Libertadores, né? E ainda o Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem time para isso, os caras estão focados, um treinador muito forte, um treinador muito bom, então é isso. O Botafogo só tem a ganhar com essas convocações de jogadores, né? A gente sabe de tudo que acontece no time do Botafogo, todas as contratações, da maneira que são, da forma que são, os acordos que são feitos, né, com os jogadores, mas com essa ascensão desses jogadores indo para a seleção brasileira, isso só dá mais ânimo de os caras continuarem no time do Botafogo. O Luiz Henrique mesmo foi contratado para vir jogar no Botafogo e depois ir para o Lyon, se não me falha a memória. E ele já pediu para continuar no Botafogo, né, porque ele já foi do Betis, não conseguiu ser convocado, veio para o Brasil, está nessa ascensão, foi convocado, vai para o Lyon, e aí? Possa ser que não seja chamado para a seleção brasileira. E ele estando no Botafogo, com essa ascensão toda em que o Botafogo está disputando o título na parte de cima, tendo o futebol mais bonito da América do Sul hoje, é do time do Botafogo. Então esses caras só têm a ganhar. A visibilidade que esses caras têm é muito enorme. E ele pode sair do Botafogo e não ir para o Lyon e ir para um time muito maior, né? Um time aí da Premier League, é uma das maiores ligas do mundo. Um time muito bom, né? Da Espanha. Então isso aí só ajuda mais ainda o jogador a permanecer, a querer ficar no time do Botafogo. Imagina aí, esses caras que são convocados, são contratados para ir para outro time depois que abrir e eles preferirem jogar no Botafogo. Então, para vocês verem o quanto esses caras estão bem jogando no time do Botafogo, né? E o quanto o time do Botafogo ajuda esses caras a chegarem na sua seleção. Que eu acho que é um dos principais focos dos jogadores, né? Atuar pela sua seleção. Mas e aí, o que é que vocês acharam? Gostaram dessa contratação da Alex Telles, ou dessa convocação da Alex Telles, né? Toda essa visibilidade que o Botafogo está tendo, né? O Botafogo está voltando a ser o que era antes. Time grande. O Botafogo não pode mais pensar naquele passado horroroso que teve. É pensar só em crescer. E é isso que o Botafogo está sendo. Só ascensão, só crescendo. E o céu é o limite, né? Mas e aí, o que é que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, por favor, aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui! Vamos pra onde? Vamos lá no Botafogo, rapaz. Vambora. Vale secar, hein? O cara não tá levando muita fé no Fortaleza, mas assim, vou botar aqui na tabela. A matemática desmente quem não bota fé. Daqui a pouco tem Fortaleza e Grêmio. Se o Fortaleza vencer, sabe o que acontece? O Fortaleza é o líder do Campeonato Brasileiro. Eu não achei o áudio do Botafogo aqui. Não, mas porque ele tá aqui do meu lado. Beleza? Ele come o Botafogo. Dá pro Botafogo aí, velho. Vai lá. Fogo! Fogo! Tu é fogo, hein? No ar, tu manda que não achou o áudio do Botafogo. Tu é fogo, hein? Quinta série. Estagiário. Né? Estagiário. Tu é fogo, hein? Uma semana já, hein, irmão? Você acha que eu vou ser efetivado? Claro que vai. Se depender da minha torcida, você fica. Obrigado. Pô, mas ele tá dando muito mole. Não, mas isso é o tempo. Ele, cara... 70 anos estagiando. Vai, Botafogo. Manda aí. Vamos falar então do Botafogo, que tá nesse momento embarcando para Curitiba, onde amanhã tem esse confronto contra o Atlético Paranaense, jogo pela 29ª rodada, e que ganha áreas de decisão, né? Principalmente se o Fortaleza vencer hoje a equipe do Grêmio fora de casa. Esse jogo vai acontecer na Arena do Grêmio às 9h30 da noite. Então o Botafogo já entra em campo sabendo desse resultado e joga no mesmo horário do jogo do Palmeiras, que também joga às 4h30 contra o Red Bull Bragantino fora de casa. Ou seja, Palmeiras e Botafogo jogam fora de casa no mesmo dia e no mesmo horário. Então vamos ver como é que vai ser então. Para esse jogo de amanhã, o técnico Arthur Jorge não tem nenhuma surpresa, nenhum desfalque, nem por lesão, nem por suspensão. Todos os jogadores estão à disposição. Então, o time que deve ir a campo é aquele que o torcedor já sabe de cor e salteado, né? Com o John no gol, Vitinho,
Bastos, Alexander Barbosa e o Alex Telles, que inclusive foi convocado hoje, para você que não ouviu o início do programa, Alex Telles convocado pelo Dorival Júnior, vai entrar na vaga do Arana, que sentiu uma lesão. O meio-campo com o Gregory e Marlon Freitas e o quarteto ofensivo com Thiago Almada, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus. É aquele time que o torcedor já gravou, né, do Botafogo, que vem atuando nos últimos jogos. Jogo muito importante, uma invencibilidade que o Atlético vai defender amanhã, de 16 anos sem derrota para o Botafogo jogando em casa, jogando em Curitiba. Cara, mas o tabu, se tá aí, é pra ser quebrado. Pergunta se ele tá aí. O tabu. Tabu? Tá aí? Você tá aí? Tá. Tabu, e o se tá Botafogo on. vai tentar quebrar esse tabu amanhã. São 14 jogos, tá? 11 derrotas e 3 empates. Mas por que você tá lembrando isso? Os números não entram em campo. Deixa eu falar, tá vendo? Eu tô triste. Não entra. Não entram em campo. E vai entrar em campo é o líder contra o Atlético, que está a 3 pontos da zona do rebaixamento. O Atlético vive um momento muito delicado, já foi eliminado da Sul-Americana e tá perigando. Perdeu o último jogo pro Flamengo. Temporada horrível do Atlético, né? Muito ruim. Perdeu o último jogo pro Flamengo e tá a 3 pontos só do Vitória, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. Tudo bem que tá com 3 jogos a menos, mas uma equipe como o Atlético, que está acostumada sempre a brigar ali por vaga na Libertadores, é uma campanha decepcionante. Então, o que aconteceu foi o seguinte, né? O Cuca pediu demissão e eles deixaram o Cuca, espaço, ir. E aí depois teve dificuldade para encontrar um novo treinador, o Atlético, né? Pois é. Você deixaria, Cantarelli? Cuca aí? O Cuca caiu, né? O Cuca é livre, né, cara? Ele foi, no caso. Não não existe. O Cuca é livre, ele pode ir pra qualquer lugar. Deixa o Cuca aí, cara. Deixa o Cuca livre. Deixa. Vamos falar dos jogadores agora que estão com um contrato se encerrando ao término dessa temporada. Sim ou não, ao todo, são 9 jogadores, sim. Ao todo, também são 9 jogadores, sim, que tem contrato se encerrando ao término de 2024. O Léo Pinheiro já trouxe ontem, né? Ele que cobriu a minha folga ontem do Botafogo, ele falou do Eduardo, né, que está em negociação com a diretoria do Botafogo. Ele é o único desses 9 que está em conversas com a diretoria, por enquanto. Muita coisa pode acontecer ainda, mas o Eduardo já está em conversas. É um jogador que pode se tornar importante, não nessa temporada, porque já está chegando ao fim. O Eduardo, apesar de já estar recuperado, não deve ser relacionado para o jogo de amanhã. Vai ter poucas oportunidades em jogos decisivos que o Botafogo vai ter esse ano, então ele pode ser importante para a próxima temporada. Isso porque a gente não tem uma certeza se, por exemplo, o Thiago Almada vai permanecer no Botafogo em 2025. Então, a tendência é que o Eduardo renove. Agora, os outros jogadores, Adrielson e Jefinho, são jogadores que têm situações parecidas. Os dois pertencem ao Lyon, estão emprestados ao Botafogo. E o contrato deles se encerram ao término da temporada. Provavelmente devem voltar ao Lyon, né, para darem sequência lá ao contrato deles. Tietê, jogador que também tem contrato se encerrando no final dessa temporada, porém o Tietê já declarou que tem a vontade de permanecer no clube. E o Tietê, a gente considera ele como um 12º jogador do Arthur Jorge. Sempre entra nos jogos, em todo jogo o Tietê vem entrando. Bateu o pênalti, né, no jogo decisivo contra o São Paulo. Fez o gol. Sempre quando tem algum jogador. Ele não foi bem tecnicamente no jogo, mas pelo menos o pênalti ele bateu bem, né? Mas ele vem entrando em todos os jogos. O Arthur Jorge sempre vem colocando ele nos jogos. Antes da chegada do Almada, ele chegou muito a ser titular lá pela ponta, né? Jogou de ponta esquerda, de ponta direita, de lateral direito. Então é o coringa do time. Exatamente. Então é outro que a gente ainda não sabe, né? Provavelmente haja uma conversa aí para renovação. A situação do Tietê é a mesma do Marçal e a do Marçal e do Gatito. São 3 jogadores que têm contrato se encerrando no fim da temporada, mas a gente não tem a certeza se vão permanecer. Essa certeza a gente só vai ter no final da temporada. Então, Tietê, Marçal e Gatito são jogadores que podem ajudar o time, por mais que o meio-campo do Botafogo seja recheado ali. O Tietê é um jogador importante. Na lateral esquerda, a mesma coisa. O Botafogo tem 4 laterais. Tem o Marçal, Alex Telles, Cuiabano e o Hugo. Então, um deles vai ser liberado, né? E pode ser o Marçal ou pode ser o Hugo. O Hugo poderia ser emprestado, né? Poderia ser emprestado. Jovem ainda. Tem contrato até o final do ano que vem. Então,
Botafogo pode renovar com o Marçal e emprestar o Hugo. Acho que 2 laterais esquerdos é um número suficiente. Um terceiro, em tese, deveria vir da base. O problema é que a base do Botafogo ainda não está conseguindo formar nomes. Não. É o que o Textor vai precisar trabalhar. Vai precisar investir para poder revelar novos jogadores. O Botafogo hoje não tem essa reposição imediata com o jogador da base, porque a base tem tido muitas dificuldades. Não tem nenhuma posição, infelizmente. Oscar Romero não deve permanecer, jogador que perdeu muitas oportunidades, até chegou a ser bem utilizado pelo Arthur Jorge, mas depois daquela polêmica que ele se envolveu com o Diego Hernandes e com as chegadas do Matheus Martins e do Almada, pouco vem sendo utilizado. O Pablo é outro jogador que jogou 26 minutos. Em um ano, quer dizer, 10 meses. Jogou 26 minutos. Eu nem lembrava, toda vez que você fala o nome Pablo, eu me surpreendo. Fala que Pablo? Ele está tem uma pergunta. O que acontece? São várias lesões, é uma lesão só. Boa pergunta. A lesão que ele sofreu contra o Juventude foi na outra perna. Não foi ele já chegou lesionado. Ele não podia jogar por conta de um jogo no Carioca pelo Flamengo. E aí ele teve a Libertadores e não jogou porque estava lesionado. Isso. Aí ele volta, estreia contra o Juventude, se machuca e depois fica fora um tempão. Aí depois, o Pablo tá treinando, tá voltando. E cadê o Pablo? Pablo está à disposição, só não então está agora sendo a parte técnica. Agora é a parte técnica. Ele realmente é pior que o Lucas Alter? Pelo olhar Pelo visto, sim, né? Do Arthur Jorge, sim. Então... Que loucura, veio por quê então, Loucura. Não deve permanecer. E por último, o Rafael, né? Que é outro, né? Que pouco jogou essa temporada. O Rafael deve se aposentar, né? Vai se aposentar, ele já declarou isso. Um joguinho de despedida, muito obrigado e tal, e é isso. Não tem espaço para ele jogar nesse final de temporada com jogos decisivos. Então deve atuar ali uma partida de despedida, um amistoso. Tá rolando o Brasileirão de aspirantes, de repente é uma boa, você pode jogar com alguns jogadores acima de 23 anos. Bota ele pode? Acima de 23? Ano passado, a última vez podia, não sei se ainda pode. Essa informação. A última vez podia você podia relacionar 3 jogadores acima de 23 anos. Vou pesquisar aqui pra ver se pode. Seria uma boa oportunidade, né, pro Rafael se despediu com a camisa do Botafogo. Enfim, 9 jogadores com contratos se encerrando ao final do ano. E esse ano não pode. Não pode, né? Só até 23 anos. E aí eu digo pra vocês, meus irmãos, pergunto, quais desses tem vaga no Botafogo na próxima temporada? Esse questionamento é pertinente e, sinceramente, eu acho que o Botafogo atingiu um nível que já pode pensar em dispensar alguns desses jogadores. Sim, muitos deles. Marçal e Tietê foram muito importantes nesse começo de caminhada do Botafogo para ser um time competitivo. O Botafogo hoje tem 3 laterais esquerdos. O Botafogo tem 3 laterais esquerdos, tem 4 laterais esquerdos. Alex Telles, Cuiabano, Hugo e Marçal. E tem inúmeros volantes, trouxe o Alan, que mal joga, por exemplo. E os jogadores que chegaram são de um nível muito superior. Eu permaneceria com o Tietê. Para uma composição de elenco, talvez. Eduardo também? Também. Eduardo não vai ser mais titular. Não. Você não pode contar com ele para ser o titular, mas ele pode ser útil. A não ser que o Almada não permaneça, né? Mas mesmo assim, eu acho que se o Almada não permanecer, o Botafogo vai precisar de um jogador desse nível. Você imagina só, Botafogo ganhando a Libertadores, jogando o Mundial de Clubes do ano que vem. Você acha que o Eduardo, aos 35 anos, uma temporada mais velho, vai ser esse titular? Eu acho que não. É verdade. E só tem ele e o Savarino, né? Que pode fazer essa função também. Vai ter que ir ao mercado. É verdade. Então é isso. Eu ficaria com o Eduardo e Tietê. Pra composição de elenco. E também. Não com o Marçal. Marçal, acho que dentro ali dos laterais. A não ser que vai negociar. O Marçal, cara. Tem que se vai negociar o Cuiabano. Tem jogado bem. Até na zaga, quando necessário, ele foi bem. É uma questão de excesso de atletas. Vai ser ruim até pro próprio Marçal. Ninguém vê se não vai negociar o Cuiabano, de repente. Emprestar o Hugo. O Hugo deve ser emprestado ou negociado. E aí sobram 3. E mesmo assim, pra jogar é muito difícil você ter 3 laterais. Tem que ser muitas competições, né, cara? Mas 3 laterais, eu acho que você reveza menos. Seguinte, manda aí o seu áudio. Quem que você libera, quem você ficaria no elenco, 99557-1013, lá ele, né? Lá quem você ficaria no elenco. 99557-1013, cara. Vamos no WhatsApp, fala galera, manda aí. Franklin de São Gonçalo, um abraço a todos aí. Franklin. Pra falar dos goleiros aí, o Tadeu lá do Goiás, que vocês deram de exemplo aí, quem consagrou ele foi o Lucas Alter. Passava tudo, sobrava pro Tadeu resolver, meu irmão. Que pelo amor de Deus, hein? Nossa senhora, enganou direitinho. Um abraço aí.
Lucas Alter fez um gol no Botafogo. Fez. Botafogo e Goiás, o jogo do Bruno Lage. Ano passado, que o Bruno Lage barrou o Tiquinho. Falando em Bruno Lage. Quem é o técnico do Benfica, que hein? meteu 4-0 no Atlético de Madrid essa semana? Bruno Lage. E ele citou o Botafogo. O que ele falou? Na entrevista. Rapaz. Foi uma experiência legal no Brasil, Eu vi a manchete, não vi o que ele falou. Não, nada pejorativo, não. Só vi a manchete. Não é tão rancoroso assim, não, Bruno Lage. Eu sou rancoroso. Falou que trabalhar no Brasil é uma experiência que todo treinador tem que ter. Falou isso? Falou isso. Eu acho hoje que se ele ficasse, de repente... Talvez, é porque ele antecipou algumas coisas. Não sou só eu que acho isso, não. Ele antecipou algumas coisas que a gente percebeu depois. O torcedor do Botafogo não quer ver ele nem pintado. Então, nesse jogo contra o Goiás, ele barra o Tiquinho. Mas era ele ou o Lúcio Flávio depois, o Thiago Nunes. Então, nesse jogo ele barra o Tiquinho e põe o Diego Costa, né? Isso. E o Tiquinho entra no segundo tempo e faz o gol de empate. Quem fez o primeiro gol? O Lucas Alter, de cabeça, pelo Goiás. É verdade. Desse jogo tem uma história excelente no Charla Podcast, contada pelo Lúcio Flávio, e conta como essa barração do Tiquinho aconteceu. Resume. E foi o seguinte: o Bruno Lage pintou uma ideia na cabeça dele, plim, vou barrar o Tiquinho. Lúcio Flávio, segundo o Lúcio. Bruno, não faz isso pra pegar mal. Basicamente isso. Ah, mas eu queria botar o Diego Costa. Ele vai o Lúcio Flávio. Faz o seguinte: vai com os dois. Um jogo em casa contra o Goiás. Joga com os dois. Ele treina a semana toda com os dois. Beleza. Aí ele soltava o time titular no almoço no dia do jogo. Se não me engano. Foram pro almoço no dia do jogo e tem ali um PowerPoint com o time titular. Quando brota o PowerPoint, cadê o Tiquinho? Irmão. Deu ruim. Por aí. Lembra disso não, irmão? Vamos pro intervalo. Deixa pra lá. Vamos pro break. Esquece o Bruno Já a Lage, gente volta, fica aí. Bom, pessoal, é isso. O Botafogo tem um jogo importante hoje. Lembrando que, gente, se por um acaso acontecer o pior, bate na madeira. Não vai acontecer, vamos ganhar hoje. Mas se acontecer o pior e o Palmeiras, porventura, passar, gente, não entrem em parafuso. O campeonato tem mais 9 jogos pela frente. O Botafogo tem mais jogos em casa do que o Palmeiras e o Fortaleza tem em casa nas próximas rodadas. Nós temos bem menos jogos jogados em casa, até por isso somos o melhor visitante do que mandante, por termos mais jogos fora de casa do que em casa. A campanha fora e em casa é quase igual em porcentagem, mas em jogos jogados é muito maior fora, porque jogamos mais vezes fora. Então, nós temos que ter a ciência de que a mídia 011 vai martelar que acabou, que ninguém segura mais o Palmeiras, etc. Mas está tudo em aberto. Até agora, o campeonato teve vários líderes. O Botafogo me perdeu a liderança pro Fortaleza uma vez, perdeu pro Flamengo uma vez. Eu falei aqui, é o Flanelinha e tal, é o Flanelinha. Tá segurando a vaga pra gente e tudo mais. E foi isso. Tomaram a vaga e perderam de novo pra gente, a liderança. Então vamos com calma, não se apavorem, tá? Acho que a gente ganha hoje, mas se porventura não der certo, outros jogos virão. Palmeiras não vai ganhar até a eternidade, vai perder alguma hora e a gente vai retomar essa liderança. Mas eu acho que não vai acontecer isso. Vamos ganhar hoje, 2-0, Igor Jesus e Almada. Vamos pra cima das Paranaenses, vamos ganhar e manter a liderança. Tem uma data FIFA tranquila para descansar, relaxar, com a mídia 011 pistola, com um fogão que não deixa o Palmeiras passar. Então fico por aqui, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Fogão. Depois do jogo tem live, tá? Pós-jogo, aqui pra vocês, para repercutir aí tudo sobre o jogo de hoje do Fogão, lá na Liga Arena, que é o novo nome do estádio da Arena da Baixada do Atlético Paranaense. Aí, dá uma moral, se inscreve mesmo. Temos 18 mil e quase 600 inscritos. Estamos buscando os 19 mil. 19 mil. Acho que, pô, esse mês dá pra buscar, vai. Esse mês dá. Então vamos buscar os 19 mil pra gente continuar crescendo. Não parar de fazer conteúdo pra vocês todos os dias. Tem sempre tem 2 ou mais. Então é isso. Muito abraço a vocês e até o próximo vídeo. Até a live de pós-jogo.